Ainda não existe nenhuma cura para a obesidade. Não importa qual tratamento você escolha, se você perder o peso, existe a chance do reganho. O fantasma do reganho de peso é uma coisa que assombra todos aqueles que tiveram algum sucesso, seja numa bariátrica, seja em qualquer outro método. O reganho de peso, na questão da cirurgia bariátrica, tem um índice elevado de pessoas que acabam reganhando peso, mesmo tendo feito a cirurgia, tendo mexido no intestino, reduzido bastante o estômago. Isso é uma coisa comum de acontecer. O principal motivo pelo qual acontece isso é que não houve mudanças de hábitos. A pessoa continua sedentária, continua com hábitos nocivos para a saúde, tá? Mas especialmente aqueles relacionados à própria alimentação. É sabido que a maioria dos pacientes que operam bariátrica desenvolve após a cirurgia uma relação forte, por exemplo, com doces e às vezes com álcool, especialmente a cerveja, devido ao carboidrato da cerveja, que é um carboidrato complexo, o mesmo carboidrato do pão. A pessoa não consegue comer, mas ela consegue beber bastante. Então, por isso também o índice de alcoolismo entre os bariátricos é mais elevado. E aí você pode enganar o método cirúrgico, trazendo calorias e energia suficiente para começar a engordar, mesmo não comendo, mas apenas bebendo. Existe, claro, fatores hormonais que ajudam nisso, existem fatores propensão genética que ajudam o paciente a reganhar peso. Por exemplo, gravidez nos primeiros anos após a cirurgia é um fator preponderante para desenvolver o reganho de peso, novas doenças que possam aparecer como o hipotireoidismo, mas dentre os fatores aventados para o reganho de peso, um deles é o alargamento da anastomose. O que é esse nome, anastomose? É a emenda que o cirurgião fez entre o intestino e o estômago quando fez a cirurgia de bypass. Por isso que o plasma de argônio, que é um tratamento proposto para o reganho de peso, é um tratamento exclusivo para a cirurgia de bypass ou antigamente mais a capela. Somente essas duas cirurgias podem realizar o plasma de argônio. Sleeve não pode, outras cirurgias bariátricas não podem. É apenas para quem fez essas duas cirurgias. O alargamento da anastomose ocorre com o passar dos anos, pela própria passagem do alimento nesta região, pela frouxidão dos tecidos que vão ocorrendo com o passar dos anos, é normal que isso aconteça, e foi mostrado que esse alargamento facilita com que o paciente perca bastante a sua saciedade. A saciedade ao comer, a restrição alimentar, e acaba comendo mais, às vezes, do que conseguiria antes, no início, no primeiro, segundo ano de cirurgia. Após alguns anos, eu consigo comer muito mais. É muito comum eu perguntar ao meu paciente aqui, eu gosto de usar o pedaço de pizza, porque eu acho que o pizza é uma coisa meio universal, e pergunto, você comia um pedaço de pizza no primeiro, segundo ano de cirurgia? Aí eles dizem, não, doutor, mas nem metade de um pedaço eu conseguia. E hoje? Hoje eu consigo comer 2 ou 3 pedaços, às vezes até mais. Por quê? O estômago cresceu? O estômago aumentou? Não, o estômago não aumentou. Você vai fazer uma endoscopia, sim, um relaxamento lá, mas não cresce de novo. Mas a anastomose, sim, pode ter se alargado, diminuindo a restrição do paciente, fazendo com que ele tenha mais capacidade de comer mais do que comia antes. Então, ele perdeu bastante do efeito restritivo da cirurgia, que, somado ao efeito desabsortivo pela redução do intestino, era uma boa coisa. O que os tratamentos se propõem, por exemplo, é fazer a redução dessa anastomose para que o paciente resgate um pouco da saciedade. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas costumam reganhar peso. Não é uma coisa incomum, é uma coisa comum. Uns ganham um pouco, outros ganham médio, outros ganham bastante, outros ganham tudo de volta daquilo que conseguiram na cirurgia, perder na cirurgia. Então, hoje não vamos nos ater a por que o reganho ocorre. Um dos motivos é a anastomose. No próximo vídeo falaremos de mais coisas.